Queridos, bom dia. Então vamos lá para a palavra? Pode ser? Countdown já pode começar? Dino, obrigado. Obrigado mesmo, já começou muito rápido esse querido irmão. Hoje eu tenho uma palavra muito direta, direcionada, específica. Ao mesmo tempo, uma palavra que vai nos trazer a reflexão de quem somos diante de Deus. Se nós somos religiosos ou se somos fervorosos na presença de Deus. Como é que somos? Como estamos nesses últimos dias? Religioso ou fervoroso? Olha só o que diz lá, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver se a gente consegue se identificar em alguma coisa assim, que diz assim: saiba disto, o apóstolo Paulo, a escrever para Timóteo, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, mais ou menos 67 anos depois de Cristo, mais ou menos, onde ele estava já preso pela segunda vez, onde ele já sabia que o seu ministério já estava chegando ao fim, e depois disso ele foi morto. Mas ele exortou Timóteo, um miúdo, um rapaz, ainda muito tímido, a enfrentar muitos desafios lá em Éfeso, pessoas contrárias à palavra de Deus, pessoas dentro da igreja também contrárias, religiosos, presos a muita coisa religiosa, a sua religiosidade, ao cumprimento de tarefas, a exigência desse cumprimento de tarefas e não a vivência na comunhão com Deus. Era esse mais ou menos o contexto onde Timóteo estava inserido. A ter que enfrentar pessoas religiosas, pessoas que realmente confrontavam e dentro da igreja traziam palavras contrárias à palavra de Deus, à vivência e ao que o próprio evangelho nos mostrava e nos sugeria e quem Jesus era. Esse era o pano de fundo, esse era o contexto dessa carta. E ele disse assim, Paulo para Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, sem amor, sem olhar para o próximo, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, que é o tema de hoje. Tendo aparência de piedade, aparência de santidade, mas negando o poder dela, negando a eficácia da santidade. E ele disse assim: afaste-se também destes. Esse é o convite que o apóstolo Paulo estava a direcionar Timóteo e a igreja a se afastar desse tipo de gente. Mas sabendo que nós estamos nos últimos dias, nós estamos vivendo e vendo essas coisas nos últimos dias. Olha a quantidade de coisas que nós já vemos aí hoje em dia, pessoas caluniadoras, inimigas de Deus, convencidos, blasfemos. E essa introdução que eu queria trazer para vocês nós já vivemos isso nos dias de hoje. Nós vemos as pessoas, se entregando para essas coisas, vivendo, com muita vontade essas coisas, mas querendo ter uma aparência de santidade, uma aparência de politicamente correto, tanto fora quanto dentro da igreja. Nós vemos isso, e é isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, se afaste disso, caia fora disso, não se envolva com esse tipo de gente, não ande com esse tipo de gente, não fale as coisas que eles falam, não faça as coisas que eles fazem, se afaste, mas pegue a palavra de Deus, que é vida, é eficaz, confronte, seja firme, seja corajoso, seja forte. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma-nos. Ela muda o nosso ser, ela traz a palavra, a vida para dentro de nós, e nós conseguimos refletir e viver essa vida, que é uma vida de santidade, uma vida de aprendizagem, uma vida de crescimento na palavra de Deus, em quem é Deus.
É isso que o apóstolo Paulo estava a dizer, e ainda hoje vivemos isso e vemos essas coisas, queridos, e até mesmo dentro da igreja. Mas essa transformação que nós estamos a ser chamados, ao invés de sermos religiosos, cumpridores de regras, cumpridores de leis, cumpridores de processos, nós estamos sendo chamados para realmente sermos pessoas santas. Pessoas realmente fervorosas, conhecedoras da palavra de Deus, não cumpridores de regras, mas executores de uma fé verdadeira, genuína no nosso Pai Celestial, fé somente em Jesus, no que Ele fez, em quem Ele é, no que Ele faz, no que Ele nos trouxe, no que Ele buscou-nos das trevas para a luz. O fervoroso, ele tem zelo, ele tem paixão, ele tem vontade de conhecer o Pai, de se relacionar com o Pai, de viver uma vida de relacionamento íntimo, pessoal, santo. Cometemos pecados, mas o pecado não nos domina, e cada dia mais vamos nos afastando dele. Que não tenhamos aparência, que nós não sejamos aparentes cristãos, mas que sejamos genuínos cristãos. Viver uma vida genuína, sem aparência. Quando a gente fala assim, querido, vou orar por ti, porque está a passar por certa coisa, ore, vai lá e ore, faça, ajude, estenda a mão. Não só diz assim, olha, Deus te abençoe, segue o teu caminho. Mas sermos realmente, sabe, piedosos. A piedade, a palavra aqui no grego realmente trazer o sentimento de santidade, de relacionamento. E isso que Timóteo estava a viver. Éfeso foi uma igreja que era muito ativa, e nós já vamos entrar um pouco mais nessa parte de sermos fervorosos e sermos religiosos. Mas o relacionamento com Deus, ele é muito importante. Olha o que diz Mateus 15, versículo 8. Jesus falando dos religiosos, dos fariseus, ele falou assim, olha, este povo honra-me com seus lábios, mas em seu coração, o seu coração está longe de mim. Gente, nós no dia a dia, nós aqui, falando entre nós, estamos em família, estamos em casa, né? Como é que nós temos honrado a Deus? Só de boca? Ou nem lembramos de Deus durante a semana? Viemos ao culto no domingo, levantamos as nossas mãos, falamos bem de Deus, e falamos do Senhor, cantamos louvores, mas isso sai de onde? Só da cabeça? Só da boca? Ou ela passa pelo nosso coração, passa pelo nosso espírito? A palavra nos mexe, nos move. O fogo do Espírito, ele está dentro de nós. Esse é um chamado para nós hoje, queridos, como igreja, como irmãos, realmente entendermos e sabe, desmistificarmos as ciladas do inimigo nas nossas vidas. O inimigo, ele quer mesmo que nós estejamos sentados na igreja. Ele não quer, ele nem precisa que a gente não venha à igreja. Pode vir, mas não se envolva. Pode vir, mas pense no almoço daqui a pouco, não pense no Senhor. Pense no que você vai fazer durante a semana, na praia que você vai daqui a pouco. Não pense no Senhor, na palavra que está a ser pregada. É isso que Satanás quer. E nós precisamos desmistificar essas coisas, essas estratégias sutis de Satanás. Satanás, ele é sutil. Ele não vai se apresentar na nossa frente como um demônio bravo, a rugir, como um falso leão, porque ele não é o leão de Judá. Ele é um falso leão. Mas a falsidade, ela tenta-nos a manter uma falsa piedade, uma aparência de piedade, mas que no fim não tem sumo, não se tira sumo de dentro dela, não tira sumo de dentro de nós, e nós precisamos nos afastar dessas coisas. O religioso, ele só mostra algo externo, vem para a igreja, veste uma roupa bonita, levanta suas mãos, para que os outros vejam, assim como os fariseus faziam, oravam em público, para que as pessoas falassem, nossa, esse é um homem santo, esse é um homem de Deus. Nós não precisamos disso, queridos. Nós não precisamos viver essa vida. Nós, inclusive, precisamos nos afastar. Assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, se afaste disso. Permaneça na palavra, viva a palavra, permaneça nela, caminhe com ela, aprenda com quem te ensinou. Eu aprendi com o próprio Senhor e caminho com o Senhor. O apóstolo Paulo, queridos, antes de se converter, ele era um homem fariseu, ele era religioso. Ele cumpria todas as regras.
ele era perfeito em cumprir as regras. Mas ele era um homem religioso. Após a sua conversão, ele se tornou um homem fervoroso. Ele morreu pelo Evangelho. Passou por dificuldades e por todas as situações, porque ele viveu com fervor, ele viveu com zelo, paixão pela palavra de Deus, paixão por Deus. Nós precisamos estar apaixonados pelo nosso Senhor, queridos. Esse é o chamado para nós, apaixonados por Deus. Ele te salvou do inferno, da perdição eterna. Nós somos salvos, remidos e redimidos no Senhor. Nós não temos que pagar mais nada. Cristo pagou por nós tudo. Está pago e pregado naquela cruz. Está pago. Nós temos liberdade de pregar, liberdade de ler a palavra, liberdade de viver a palavra, liberdade de propagar quem Deus é através das nossas vidas. Usemos isso com sabedoria, com vivência na palavra. Sabe, o religioso e o fervoroso, existe uma diferença enorme, que é o relacionamento com o seu pai. Tem uma frase que o nosso irmão querido Sérgio Freitas pregou há 2 domingos atrás, e ele disse assim: é a graça que corrige a rota. Sairmos da religiosidade e sermos fervorosos, santos na presença de Deus. Observarmos o nosso pastor, porque nós somos a ovelha. Salmo 23, o Sérgio pregou para nós há 2 domingos atrás. Religiosidade é só uma aparência de santidade. Nós não precisamos aparecer, nós precisamos ser pequenos cristos, levar o Evangelho, viver o Evangelho, orar todos os dias, ler a palavra todos os dias. Ela é que nos transforma. Nós precisamos e vivemos diariamente em plena transformação. A Bíblia fala que é novidade de vida. Todos os dias é um dia novo, preparado por Deus para que nós possamos ser santos, fervorosos. Olha o privilégio que nós temos diante de Deus, de aprendermos diariamente, vivermos diariamente, viver com quem vive a palavra de Deus, viver e conhecer a maravilha do Evangelho, a maravilha da salvação, a maravilha de que Deus um dia olhou para o seu povo, aliás, nos criou em primeiro lugar, viu o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando as pessoas se afastaram, quando Adão e Eva realmente se afastou da presença de Deus, por sua livre e espontânea vontade. E hoje nós somos livres, nós não dependemos mais da escravidão do pecado, e nós somos livres para decidirmos por Deus, a viver uma vida fervorosa, apaixonada por Deus, apaixonada pela criação que Ele fez. Somos aqui família, somos aqui irmãos, somos aqui pais, mães, nós somos e vivemos isso e vemos isso. Como é bom dentro das nossas casas começar da maneira correta. E se a maneira de dentro da nossa casa ainda não está correta, que você possa se arrepender do pecado e você possa andar no trilho que é o caminho da salvação. Se não orava, ore. Se não lia a palavra, leia a palavra. Sente com seus filhos. Ontem nós tivemos ali no Barreiro, nós tivemos um vídeo, um filme falando sobre parentalidade. Tivemos ali algumas famílias ali, e nós pudemos assistir desde o início de um casamento. O casal ali estava namorando, aí depois tiveram seus filhos, aí depois caminharam na presença de Deus, mas em alguns momentos ali se desviaram, às vezes estavam meio fraquejantes por causa das coisas do mundo. O trabalho é importante, é bom, mas nós precisamos estar com o foco certo no lugar certo, o coração certo. Podemos fazer todas as coisas desde que o nosso coração esteja focado em quem é Deus. Porque senão é só a aparência de santidade, e não é a santidade pura e fiel. Nós precisamos buscar essa santidade. Nós somos pais, nós somos irmãos, nós somos filhos, e precisamos refletir isso. Mas para refletir, você tem que viver. Se nós não vivemos, nós não conseguimos refletir nada, porque a gente já vive as coisas do mundo lá fora. E muitas vezes a gente vê as coisas do mundo refletindo dentro da nossa casa, ao invés de ser ao contrário.
Sermos cristãos genuínos é buscar a presença de Deus, é orar a Deus, é buscar a presença do Pai, a santidade, é buscar o coração de Deus e derramar o teu coração na presença dEle. É fechar a porta do teu quarto, é orar ao teu Pai que está em secreto, porque Ele vê o teu coração e te recompensa. Primeiro ponto, Satanás não teme o religioso, ele teme o fervoroso. Satanás, ele não é temer porque ele tem medo de nós, ele tem medo do nosso relacionamento com Deus, porque sabe que quando você está firme com o Senhor, quando você é fervoroso, quando você busca a presença de Deus, as coisas se transformam, a tua vida vira outra. Você não é apenas um espectador de dentro da igreja, mas você é um filho ativo, um propagador das boas novas, de quem Deus é e de que Ele faz. Nós somos chamados para isso, viver essa vida fervorosa. Não uma vida religiosa, de sentarmos num banco da igreja apenas, ou de sentarmos aonde a gente estiver. Às vezes a gente ouve aí fora, as pessoas até falam de Deus, ouvem de Deus, pensam, ou estão vivendo uma vida totalmente distinta e separada, e tão diante de Deus, e a gente às vezes fica calado, por causa da nossa timidez. Mas a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo falou para Timóteo, afaste-se da aparência do mal, ande na presença de Deus, e exerça ao chamado para o qual você foi feito, chamado de Deus. A religião sem fervor, ela é confortável para o inferno, queridos. É confortável para Satanás. Quando não há fervor, o cristianismo, ele não transforma. Agora, quando há fervor, o cristão, ele é transformado de glória em glória, dia a dia. Que a gente não faça desse culto, dos cultos que nós viemos à igreja, algo só ritual, de ter que ir, chegar na igreja, levantar a mão, baixar a mão, pegar e ir embora. Mas que a gente levante a mão falando assim, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está aqui, o Senhor me criou, o Senhor me chamou, eu quero viver uma vida contigo e buscar a tua presença. Eu ainda não te sinto muitas vezes, eu ainda não sei quem tu és, mas a tua palavra revela quem tu és, e que a minha inteligência, que o meu conhecimento, que ele possa passar a ser sabedoria e vivência com Deus, para que a gente possa sentir na nossa alma, no nosso coração, fervoroso, o fervor, o buscar, sabe, o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. É orar com afinco, com vontade, é pedir a Deus misericórdia, é pedir a Deus a misericórdia pela vida do irmão, é orar pelo irmão, é buscar a presença de Deus, é querer estar com Deus. Que nós não sejamos religiosos, mas fervorosos na presença de Deus. Judas, queridos, andou com Jesus, viu milagres acontecer, e mesmo assim, mesmo com a sua proximidade, rejeitou a Cristo e entregou a Cristo. Traiu o nosso Senhor. Nós precisamos nos render a Deus genuinamente, assim como somos, assim como estamos, mas assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sabe, Satanás, ele não se intimida com a gente vir à igreja, ele não está nem aí. Pode vir à igreja, só não se envolva. Mas agora, quando nós temos intimidade com Deus, a transformação acontece, a vida muda, o nosso coração ferve diante de Deus, busca a presença de Deus. Mas um crente fervoroso, ele jejua, ele ora, ele lê a palavra, ele busca o Senhor, ele busca intimidade com o Senhor, ele tem temor pelo Senhor, queridos, temor. Às vezes a gente entra na igreja, as pessoas vão até a igreja sem temor algum. Nós estamos no louvor, estamos na adoração, e às vezes estamos a pensar, como eu falei agora há pouco, o que eu vou comer daqui a pouco no almoço, eu vou para a praia daqui a pouco, eu podia estar agora na praia. Podíamos, e todos podemos, claro que podemos fazer todas as coisas, mas nem todas nos convêm, principalmente quando o coração não está no sítio certo. Quando o coração de nós está no sítio certo, fazemos todas as coisas, porque é para honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. É possível estar perto de Deus fisicamente, da igreja fisicamente, mas muitas vezes distante espiritualmente. O religioso se acomoda, o fervoroso
sabe, ele confronta, ele transforma. O religioso se contenta em estar certo, o fervoroso, ele é transformado. O religioso busca normas, o fervoroso busca a presença do Pai, a face de Deus. A religião pode ensinar sobre Deus, mas o fervor revela o coração de Deus para nós. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes, afaste-se. Afaste-se. Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. O morno, a palavra de Deus, ele diz que Deus vomita. A gente pode ser frio ou a gente pode ser quente, mas sabe a mornidão de vir à igreja, sabe, é como nós falamos agora há pouco, vir por vir, fazer por fazer, como se estivéssemos a bater o ponto na igreja, a bater o ponto no grupo familiar, no grupo de crescimento, a bater o ponto, ok, já que tem que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia hoje aqui, então, ok, o fariseu e o publicano. Como é que nós lemos, como é que buscamos a palavra? É a mesma coisa que nós temos, né, alguns valentes aqui da nossa igreja, estão a ler a Bíblia, querem ler a Bíblia num ano, né? Já estão bem avançados, está em Jó já, né? Eu não sei, está em Jó. De Gênesis a Jó, qual foi a tua transformação até agora? Leu por ler ou leu para viver? Essa é a questão. Como temos feito e buscado a presença de Deus. Leitura bíblica por leitura bíblica é apenas um livro, mas a Bíblia, Espírito, que ela é Espírito, ela transforma. Ela transforma. Então nós somos hoje religiosos ou fervorosos? Como é que nos encontramos nesse exato momento? Como nos encontramos? Ore por discernimento espiritual, querido, para que a gente possa deixar de ser religioso, mas sermos pessoas, sabe, buscando a presença de Deus com afinco. Segundo ponto, a religião ela ocupa, o fervor ele conecta. A religião só ocupa, é cumprimento de regras. E a gente tem que tomar cuidado muito com o ativismo religioso, queridos. Sabe, muitas vezes nós somos ocupados pelas coisas de Deus, ocupados pelo fazer, ocupados por sabe, eu tenho que mostrar a minha aparência de santidade, então eu vou à igreja, faço isso, vou lá e leio a Bíblia, vou lá e limpo o chão da igreja, vou lá e atendo as crianças, vou lá e prego. Sabe, ocupados com os afazeres, mas desconectados com aquele que já fez. Ocupado com os afazeres e desconectados com aquele que já fez. Que nós não sejamos assim. Sabe, ativismo e intimidade. Temos um exemplo, Marta e Maria. Marta a preparar as coisas, Jesus estava na casa dela e ela fazia as coisas e preparava comida e lavava a louça e preparava o lugar e fazia isso e fazia aquilo outro e fazia. E Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo, se relacionando, conhecendo, vivendo a palavra de vida que saía da boca de Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidado com o ministério de obras mortas. Sabe o que é ministério de obras mortas? Ministério significa serviço, certo? Agora, o ativismo de servir, fazer, eu faço aquilo, eu vou não sei o que, eu faço não sei o que lá, e faço mais coisas, e vou só fazendo, e não se envolvendo com o Senhor do fazer, sabe? O Senhor da obra, só faz obra, mas não se envolve com o Senhor da obra, isso chama-se obra morta. Não, Deus não percebe o teu buscar, porque você está a fazer, e não buscar o Deus, não buscar o teu Pai Celestial. Ministério de obras mortas. Que nós possamos também hoje
desmistificar isso. Eu não estou a falar para a gente não servir na igreja. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar vamos servir com afinco, sabendo quem é o teu Pai Celestial. O relacionamento que você tem com Ele. Em primeiro lugar, é o teu relacionamento com Ele. Não fazer obra morta. Obra morta é só aquele que faz, trabalha, parece que faz muita coisa. Mas no final, qual é o sumo que tira daquilo? Marta e Maria. É possível estar ocupado com coisas de Deus e esquecer o Deus das coisas. É mesmo possível, queridos. Sabe, o resultado da desconexão, ele traz cansaço espiritual, vazio interior, ministério sem direção. Exemplo, Sansão. Sansão, um homem mais forte que a gente sabe da Bíblia, em uma noite com uma queixada de boi, de jumento, uma queixada de jumento, matou mais de 1.500 filisteus. Mas fez e esqueceu o Senhor da obra. E deixou Dalila cortar os seus cabelos, e ele perdeu toda a sua força, e o Espírito Santo saiu de dentro dele. Então o ativismo religioso muitas vezes camufla a ausência da comunhão, e nós somos chamados para ter comunhão. Não é só o servir, mas o servir sabendo que você tem comunhão com o teu Pai Celestial. E Marta estava ocupada em servir e não em escutar o que o Senhor Jesus estava a falar. Muitos estão exaustos de trabalhar para Deus, mas vazios por não estarem com Deus. Nós precisamos estar com Deus, buscar. Porque as pessoas hoje estão muitas vezes dentro da igreja, mas esgotadas espiritualmente por não ter intimidade com o seu Pai. O religioso preenche a agenda, o fervoroso preenche o altar de Deus. O fervoroso busca com humildade a presença do Pai. Humildade a presença do Pai. A gente às vezes tem a nossa agenda muito cheia dos afazeres, mas o tempo com Deus, com o nosso Pai Celestial, muitas vezes é minúsculo, pequeno. E nós precisamos, na verdade, inverter essa agenda. É ter tempo de qualidade com Deus, assim como nós devemos ter tempo de qualidade com a nossa família em casa. Tempo de qualidade. Sabe, muitas vezes nós pais nem sentamos mais à mesa com os nossos filhos. Muitas vezes a gente está de frente para o telemóvel, para a televisão, a ver séries ou videogame, e o filho a precisar de uma palavra de orientação. Mas que uma palavra de orientação só pode ser dada quando temos intimidade com o nosso Pai. Podemos jogar videogame? Claro que podemos, eu nem tenho, mas podemos. Mas há tempo para todas as coisas. E o relacionamento com o nosso Pai deve e tem que ser a prioridade, porque nós vivemos uma vida transformada. O ativismo, ele esgota, a presença de Deus, ela restaura. A religião corre, o fervor se rende. O religioso, ele corre, se afasta das coisas. O altar sem comunhão é apenas um palco. Sabe o altar de Deus na nossa vida? Sabe quando a gente realmente se rende a Deus e coloca o nosso coração, sabe, rendido, o altar do Senhor no nosso coração. A rendição que a gente precisa buscar diante de Deus. Se nós não fizermos isso, é apenas um lugar que acaba por ser oco e vazio dentro de nós. Lucas 10, 41 e 42, ele fala assim, olha, Marta, Marta, Jesus falando, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas, com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Relacionamento. João 15, 5 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem o Senhor Jesus na nossa vida.
senão é só ativismo, como nós falamos há pouco. Queridos, uma vida que transforma, uma vida cristã que transforma, não é o a fazer, mas é o fazer com um relacionamento com Deus bem feito. É sabendo que o nosso coração precisa estar rendido a Deus, porque nós sabemos que nós transformamos, somos agentes transformadores, nós somos agentes de Deus nesse mundo tenebroso. Avalie as suas atividades na igreja. Avalie, queridos. Avalie como é que estão as tuas atividades na igreja. Avalie como estão as tuas atividades dentro de casa. Avalie como estão as tuas atividades fora de casa. E traga o teu coração por sítio certo. Traga o teu coração por sítio certo. A palavra de Deus te chama para isso. Ministério com o Senhor é ter intimidade com Ele em primeiro lugar. Sem intimidade não há relacionamento. Quem aqui é casado sabe muito bem disso. Sem intimidade as coisas não dão certo. Perto de Deus nós precisamos estar. Perto dos nossos filhos nós precisamos estar. Para levar o evangelho da salvação, priorize o secreto com Deus. Priorize estar perto de Deus. Como é que nós estamos? Nós estamos ocupados ou conectados com Deus? Avalie o teu coração. Porque Satanás sutilmente tenta te tirar do foco. Ele não teme o religioso, ele teme o fervoroso, porque o fervoroso faz a diferença aonde quer que ele vá e o que quer que ele faça. Porque sabe que a intimidade com Deus é fogo ardente dentro de nós. E nós podemos propagar a presença de Deus para onde nós formos. Que nós não sejamos ocupados, mas conectados com o nosso Pai. Terceiro ponto. Fervor é o que mantém a fé viva. Fervor é o que mantém a fé viva. Como é que nós mantemos a fé, a chama acesa? Orando, jejuando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra, se arrependendo dos nossos pecados e voltando à presença do Pai. Senhor, eu pequei, quero buscar a Tua face, me ajuda a ser firme, forte. Me ajuda, Senhor. Porque a fé sem fogo se apaga diante da primeira adversidade. Quando não há fogo, quando não há busca pelo Espírito Santo, o que é o fogo do Espírito? O que o fogo faz? Ele queima as coisas, não queima? Ele não destrói? Sim, destrói a carnalidade dentro de nós. O fogo do Espírito dentro de nós destrói os sofismas, destrói as coisas erradas, destrói a religiosidade, destrói essas coisas para que venha o fogo, para que o próprio Espírito Santo nos traga vida em abundância, perseverança, fortaleza nas adversidades, para que a gente não fraqueje, mas que a gente saiba que Deus Todo-Poderoso nos ajuda, nos dá a mão e nos conduz à vida eterna com Ele. Quando as tempestades da vida sopram, apenas o fogo interior sustentado por Deus, Ele que permanece. O fervor espiritual nos dá resistência e firmeza na hora da angústia. Fervor, buscar a presença de Deus, cultivar a oração, cultivar a leitura bíblica, a disciplina espiritual, não sermos crentes vazios, mas sermos preenchidos pela presença de Deus. É o fervor que nos traz a busca constante por Deus, e ao servir com o coração correto, da maneira correta, não obra morta. Sabe, às vezes a aparência, muitas vezes ela dura por um tempo. A aparência de santidade, ela dura às vezes. A pessoa consegue manter aquela máscara de santidade, mas no fim acaba por mostrar quão oca é a pessoa. E o nosso chamado é para sair disso e voltar à presença de Deus e estar na presença de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus para que nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo, preenchidos com conhecimento, com sabedoria, com vivência. Romanos 12:11 diz assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É servir a Deus com o coração certo, no sítio certo. Não obra morta, mas servir como obra viva,
como, sabe, algo que agrada a Deus? É servir nem que seja para dar alimento a alguém, nem que seja para limpar o chão da igreja, nem que seja aonde você estiver, no seu trabalho. Servir a Deus com o coração no sítio certo transforma vidas. Transforma. A tua vida pode ser usada para transformar outras vidas. Trazer pessoas à presença de Deus. Trazer pessoas à comunhão, à intimidade com Deus. E não religiosos, mas intimidade, fervorosos, santos com o Senhor. Avalie a sua vida devocional, queridos. A palavra, a oração. Como é que está a tua vida hoje? Tem quebrantamento quando você comete alguns deslizes e se arrepende? Tem isso? Tem tido isso? O fervor não é opcional, é vital para resistir no tempo da angústia, no tempo quando a gente até se desengana. Exemplo, há pouco tempo atrás, vocês sabem, queridos, minha mãe passou por uma questão de cancro e nós estávamos desenganados pelos médicos, sim. Mas o fervor, a busca incessante da presença de Deus, a vivência com Deus, nos dá firmeza para sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E esse propósito, ele é feito conforme a vontade do Pai. E quanto mais relacionamento temos com o Pai Celestial, mais sábios e esperançosos e firmes estamos diante dele. Sem medo, sem aparência de piedade, mas sendo piedosos. Nós somos chamados para sermos piedosos, santos, ajudadores, pessoas do bem. Sabe, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, longanimidade, domínio próprio. Vivemos o fruto do Espírito. Sabemos que nós realmente podemos trazer a presença de Deus nos lugares mais tenebrosos por onde andamos. E para concluir, eu queria chamar já o grupo de louvor, por favor. E eu queria fazer uma pergunta: o que você mais alimenta todos os dias? A chama do Espírito ou a frieza? O que nós temos alimentado? Porque aquilo que a gente alimenta é o que mais cresce. Para alimentarmos a presença de Deus na nossa vida, é realmente buscar a presença dEle, é buscar o chamado dEle, é buscar a palavra, ler a palavra, viver e pedir: Deus, olha, de tudo isso que eu tenho ouvido hoje, das pregações que eu tenho ouvido nos últimos tempos, eu ainda não entendo muita coisa, mas eu peço a Ti que o Senhor me ajude a compreender e a viver essa vida nova que o Senhor tem para mim. Não somente ver na vida dos outros, mas trazer ela para a minha vida. E o apóstolo Paulo falou a Timóteo: se afaste dessas coisas. A pessoa que anda impiamente, impiedosamente, sem amor, sem domínio próprio, afaste-se delas. Mas ensine a palavra da verdade, a vida eterna, ensine para aqueles que querem buscar a Deus. E queridos, eu peço e espero que cada um de nós, nessa manhã, possa querer de verdade buscar a presença de Deus. Porque é somente nela, é somente estando na presença de Deus, que a vida, a abundância, a transformação, o arrependimento e a vida eterna. Então que a religiosidade possa se afastar de nós, mas que nós possamos realmente combater o bom combate junto com Cristo Jesus contra as hostes malignas desse mundo. Que nós possamos viver essa vida santa, justa, fiel. O Espírito Santo está chamando a igreja para um retorno ao fervor. Queridos, as pessoas estão afastadas e sutilmente Satanás está tentando sutilmente nos afastar de Deus. É vir à igreja, mas não relacionar com Deus. É servir as atividades diárias, mas sem realmente buscar a presença do Pai Celestial, ministério de obras mortas. Mas se nós buscarmos a servirmos um ministério de obras vivas, que é só com relacionamento com Deus que nós vamos encontrar, nós vamos poder ser transformados pela presença de Deus. E para finalizar, Salmo 51:10 diz assim:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Retidão na presença do Pai. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé. E eu gostaria ainda de orar. Para que a gente possa, para que essa palavra possa fazer efeito e sabe, que essa palavra possa ecoar nas nossas vidas. Que realmente a gente possa, sabe, perceber a diferença de sermos religiosos formais, sairmos e nos afastarmos dessas coisas, mas sermos realmente fervorosos na presença de Deus, buscarmos a presença de Deus, queridos. Existe uma promessa de Deus para a vida de cada um de nós, que é que vencer, ele vai receber a coroa da vida, e a coroa da vida eterna. Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por situações, mas ao mesmo tempo nós estamos a ser ensinados por Deus, a sairmos da religiosidade do coração, dos afazeres da nossa vida, do dia a dia. Sabe, das coisas que nós, olha, para você ser santo, você tem que ir lá, dar 7 cabeçadas na cruz. Para você ser santo, você tem que ir à igreja todos os domingos, levantar tua mão dessa maneira e fazer isso. Para você ser santo, você tem que, sabe, nós não temos que nada. A religiosidade só manda fazer, para nos afastarmos de quem Deus é e do que Deus faz e do que Jesus fez. Nós podemos e devemos buscar a presença dEle para nós, para o próximo. Exercitar o fervor dentro de nós, a chama do Espírito dentro de nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele nos ajuda, Ele nos impele a orar, Ele nos impele a buscar a presença de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para essa verdade, para essa realidade. E que nós possamos estar mesmo com o coração no sítio certo. Amém? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelo Teu povo. Que nós possamos realmente, Pai, entender essa palavra. Entender e nos afastar das coisas malignas. Que Satanás não tem direito e não tem autorização para tocar nos filhos de Deus. Que nós possamos buscar a Tua face e a Tua presença todos os dias, para que nós possamos ser fervorosos diante de Ti. Para que nós possamos realmente, Pai, nos entregar de corpo, alma, espírito e coração ao Senhor, à Tua obra. Ao Senhor, ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo habita em nós, fala conosco, nos ajuda a buscar a presença de Deus. Que nós não façamos obras mortas, mas possamos servir a Ti com afinco, diligência, amor, paixão por quem Tu és. Eu te peço, Pai, abençoa a vida do Teu povo, abençoa a vida dos meus irmãos. Que nós possamos realmente compreender essa palavra e levar ela no nosso coração cativa. Que possamos ser transformados pela Tua palavra. Que possamos ser transformados pelo Teu querer nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, fortalece os nossos pés vacilantes, mas eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na Tua presença, nós queremos viver na Tua presença, Senhor, buscar o Senhor, buscar a Tua face, e sermos encontrados felizes, fiéis a Ti, fervorosos e intencionais, com a Tua obra e com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém.